Olá, pessoal. Olha, a tia aqui para mais um dia de atividades. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades sobre o trânsito, né? Tia mandou aí para vocês um semáforozinho, não foi? No palitinho, que vocês tiraram uma foto aí, ficou linda a foto de vocês, não é? E mandou também um videozinho explicando sobre o trânsito, não é? O trânsito, não é? É o movimento, aquele movimento de pessoas, de veículos nas ruas. Tia tem uma imagem aqui para mostrar, ó, sobre o trânsito também, estão vendo? Certo? Então, é o movimento, ó. Estão vendo que aqui tem umas crianças andando, tem um carro aqui, ó. Tem um sinal aqui, que é o semáforo, que é o que tia mandou para vocês, que vocês também pintaram na atividade, não é? Então, é um movimento de pessoas e veículos nas ruas, certo? E o que são os veículos, né? Carro, moto, ônibus, Kombi, não é? Junto com as pessoas, que são os pedestres, são chamados de pedestre. Então, isso é chamado de trânsito, certo? E aqui, ó, estão vendo nessa imagem aqui, as crianças aqui, elas estão atravessando nessa faixinha branca aqui, ó. Estão vendo? Que é chamado faixa de pedestre, certo? Pedestres somos nós, as pessoas que andamos nas ruas. Então, em algumas cidades, certo? Existem essas faixinhas aqui, ó. E é pra gente atravessar nelas, certo? E sempre prestando atenção no sinal, que tem até uma musiquinha que diz assim, ó: tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro, tem que esperar, fechar o sinal para atravessar. Então, a musiquinha diz que a gente tem que parar, olhar o sinal. Esse sinal aqui é o sinal para carros, que é chamado semáforo. Então, quando tiver vermelho, o carro para e a gente atravessa. Quando o carro estiver parado, né? Quando está amarelo, o motorista, ele tem que prestar atenção. E quando o sinal estiver verde, o carro ele pode passar, mas também existe o sinal para pedestre, que a gente fez na outra atividade, que só tem duas cores, o verde e o vermelho, que é o de pedestre. Quando está vermelho, a gente não pode atravessar. Quando está verde, aí a gente atravessa, certo? Então, vamos prestar atenção quando a gente estiver andando nas ruas, não é? Na nossa cidade não tem, não é? Esse sinal que é chamado de semáforo, certo? Mas a gente tem que prestar atenção quando for atravessar, não é? Andar sempre pelas calçadas e tomar cuidado, certo? E para a nossa atividadezinha de hoje, certo? Nós vamos falar sobre os meios de transporte. No trânsito, certo? A gente fala muito dos meios de transportes terrestres, não é? Que são aqueles que andam na terra, bicicleta, carro, ônibus, moto, certo? Kombi. Então, são meios de transporte que andam na terra, são chamados de terrestres. Mas também existem outros meios de transporte, não é? Transporte que voa, como o avião e o helicóptero, e transportes que andam na água, não é? Barco, canoa, navios, não é? Que também ajuda a gente a se locomover de um lugar para o outro. Então, vocês têm aí essa atividadezinha aqui, ó, com alguns meios de transporte, não é? Então, vocês vão pintar aí de verde os terrestres, os que andam na terra, certo? E a gente tem aqui, ó, bicicleta, carro, moto, caminhão, um trem, um ônibus, e tem uma charretezinha aqui, ó, que também anda na terra. De azul, os aquáticos, que andam na água, certo? Então, a gente tem um navio aqui, ó. E de amarelo, os aéreos,
que são os que voam. Aí a gente tem um balão, um avião e um helicóptero, certo? De verde, os terrestres, que são os da terra. De azul, os aquáticos, que são os da água. E de amarelo, os aéreos, que são os que voam, certo? E depois, vocês vão fazer essa atividadezinha aqui, ó. Pinte os meios de transporte que você já utilizou. Desses que tem aqui, ó, tem uma charrete, uma moto, um barquinho, um avião, um carro, um triciclo e um ônibus. Desses que tem aqui, quais os que vocês já utilizaram? Só o que você usou, só vai pintar aquele que você utilizou, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam aí, mandem um registro para a tia, tá certo? Bem bonito. E por hoje é só. Até mais. Beijo no coração de vocês.